Então, gente, iniciando aqui a nossa aula, né? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que uma reta, ela pode ser representada tanto através de uma figura, né? Aqui no plano cartesiano, ou ela pode também ser representada através de uma equação, tá? Que é o tema aí da nossa videoaula de hoje. Aí o que acontece, gente? Vejam, eu estou aqui no ambiente do GeoGebra, tá? Eu resolvi aí utilizar o programa porque ele vai facilitar muito aí no nosso entendimento, tá? Então vejam, é importante destacar, né, como eu falei no início para vocês, que a equação, que é a equação que é a equação da reta, no caso aqui, a equação de uma reta qualquer, né, pessoal? A equação de uma reta, ela é uma equação com duas variáveis, tá? Com duas variáveis. Nesse caso aqui, é uma equação com duas variáveis e ela é também uma equação do primeiro grau, tá bem? Uma equação do primeiro grau com duas variáveis. No caso aqui, nossas variáveis aqui nós vamos chamar de x e y, justamente por causa dos eixos, né? As ordenadas e as abscissas. Aí vejam, pessoal, eu vou pegar aqui um primeiro exemplo, que é a reta de equação y igual a 2x mais 1. Então, observa que temos duas variáveis aqui, x e y, e grau 1 aqui em ambas as variáveis. Aí vejam, o que é que significa dizer, né? O que é que significa dizer que a equação da reta é y igual a 2x mais 1? Significa dizer que todos os pontos, né, que pertencem a essa reta, as suas coordenadas têm que satisfazer a essa equação. Como, por exemplo, vejam, se eu pegar aqui o x igual a 1, o y, de acordo com a equação, tem que ser o dobro mais 1, né? O dobro de x mais 1. O dobro de 1 é 2, mais 1 aqui, isso vai dar exatamente 3. Então, esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, 1 e 3, que eu estou marcando aqui no plano para vocês, 1 e 3, ele é um ponto, né? Ele é um ponto que pertence a essa reta, tá? Que pertence à equação dessa reta. Então, deixa eu colocar aqui, ponto A. Eu vou pegar agora aqui um outro ponto, que eu vou chamar aqui de ponto B, certo? Um outro ponto, onde eu vou atribuir um valor para x qualquer, tá? Um valor para x. Então, por exemplo, se eu pegar aqui x igual a 3, né? X igual a 3. O y, de acordo com a equação, tem que ser o dobro de 3 mais 1. O dobro de 3 é 6, e somando mais 1, isso vai dar 7. Então, o ponto 3 e 7 também pertence a essa reta. Então, vou marcar ele aqui no plano cartesiano para a gente. Então, observa, 3 e 7 é esse ponto aqui, ó, certo? Que a gente chamou aí de ponto B, certo, pessoal? Aí, o que acontece, gente? Vejam, eu marquei aqui, né? Eu marquei aqui para vocês perceberem esses dois pontos, porque para a gente ter uma única reta determinada, a gente precisa de no mínimo dois pontos, não é? Então vou marcar aqui agora com a ferramenta de retas do GeoGebra, tá? Essa reta. Então tá aí o desenho da nossa reta. Então, como eu disse para vocês, uma reta ela pode ser representada aí algebricamente através de uma equação do primeiro grau com duas variáveis, né? Com duas variáveis, tá bom? Nesse caso aqui ficou y igual a 2x mais 1, ou também ela pode ser representada através de um desenho, né? Que na verdade quando a gente pensa numa reta, né? A primeira coisa que a gente pode aí pensar é o desenho da reta, certo, pessoal? Aí vejam, mas como a gente pode saber, né, se um ponto ele pertence ou não a uma determinada reta? Então vejam, eu vou pegar um ponto aqui, né, um ponto aqui no primeiro quadrante do plano. Esse ponto aqui é 5 e 3. A gente observa aqui facilmente que esse ponto C aqui, 5 e 3, ele não pertence a essa reta, tá? Então o ponto C, 5 e 3,
ele não pertence a essa reta. Porque vocês estão vendo aqui, ó, no desenho, que ele não está lá na reta, né? Não está lá na reta. Mas se a gente for utilizar aqui a equação também nos diz a mesma coisa. Porque, ó, se eu for fazer aqui os cálculos, né, a gente vai perceber que a coordenada y, que é o 3, não é o dobro mais 1, né, de que é a coordenada x aqui. Ou seja, esse 3 aqui, ele é diferente do dobro de 5 mais 1, né? Do dobro de 5 mais 1. Então, aqui a gente vai obter o quê? Que 3 é diferente, ó, aqui é 10, mais 1 vai dar 11. Então, observa que esse ponto não satisfaz a equação. Por isso é que ele não pertence a essa reta. Tá bem, gente? Aí, vejam, um outro ponto aqui que eu quero destacar é que quando a gente escreve a equação da reta dessa forma aqui, né, com o y isolado, ou seja, sozinho de um lado da igualdade, a gente chama essa forma aqui de equação reduzida, tá? No caso aqui, equação reduzida da reta, tá bom? Só que tem um outro tipo de escrita dessa equação que a gente chama de equação geral da reta, que é quando a gente faz o seguinte: a gente deixa aqui um lado da igualdade igual a zero. Isso quer dizer que todos os termos aqui que compõem a minha equação, eles vão passar aqui para um lado dessa igualdade, tá bom? Então vai ficar assim, ó, pegando esse 2x e esse 1 e passando para o primeiro membro da igualdade, vamos ficar com a seguinte equação: menos 2x mais y menos 1 igual a 0, tá? Então, essa equação aqui, como eu falei para vocês, ela é chamada de equação geral da reta. Tá bem, pessoal? Então, nessa equação geral, eu vou escrever aqui para vocês equação geral da reta. Então, a diferença de uma escrita para outra é que uma está com o y aqui isolado e a outra não. A outra está com todos os termos de um só lado da igualdade, mas ambas representam aí a mesma reta. Tá bem, gente? Então, com essa equação geral aqui, que é o que vem aí um monte de questões, né? E um monte de questões, a gente pode verificar se um ponto pertence ou não a uma reta. Então, veja, gente, mais uma vez aqui, trabalhando aqui no GeoGebra, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, pegar aqui esse ponto menos 3 e menos 5, né? Esse ponto aqui, que eu estou chamando de ponto D. Então, vê, o ponto D, menos 3 e menos 5, esse ponto aqui, ele pertence à reta, porque se a gente já está vendo, né, que o ponto está em cima da reta, mas se eu substituir aqui os valores de x por menos 3 e o de y por menos 5, vocês vão ver que isso aqui vai dar 0, tá? Porque eu vou substituir aqui na equação geral. Então, vai ficar aqui o seguinte, observa, menos 2, de acordo com a equação, né? Vezes x, só que o x é menos 3, isso aqui somando com 5, então, ó, mais, menos 5 no caso, né? Menos 5, menos 1. Então, observa quanto é que isso aqui vai dar. Menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Mais e menos aqui vai dar menos 5. E isso aqui menos 1. Então, vamos ficar com mais 6 menos 6, que é igual a 0. Então, vocês observam que como esse ponto D aqui, ele está na reta, ele pertence à reta, ele vai satisfazer a equação geral. E, por consequência, ele vai satisfazer também a equação reduzida da reta. Tá bem, gente? Então, o que é que acontece? Isso daqui é um resumo do que eu queria falar para vocês nessa videoaula de hoje sobre equação da reta. Ao longo aí do tempo, eu vou postar outros vídeos para vocês falando aí desse tema bem abrangente que é a equação da reta. Tá bem, pessoal? Então, aqui foi um resumo dessa parte introdutória e para encerrar nossa videoaula, eu vou resolver aí uma questão para vocês, tá? Então, vamos lá para a nossa questão. Estamos aqui com a nossa questão, que ela diz assim: após analisar os itens a seguir sobre os pontos E5, 4, F, menos 2 e 5 e G, menos 3 e 5, assinala a alternativa correta.
Então aqui temos que analisar, né, item por item aqui, né, nesses 3 itens, e depois dizer aqui qual alternativa que é correta, tá bom? Então, de acordo com o que eu expliquei para vocês, né, anteriormente aqui na nossa videoaula, a gente tem o seguinte, veja, nós temos aqui três pontos, ponto E, ponto F, ponto G, e no primeiro item aqui, na primeira proposição, nós temos o seguinte: a equação menos x menos 7y mais 33 igual a zero é a equação geral da reta que passa pelos pontos E e F. Então, se isso daqui for a equação geral da reta, esses pontos aqui, E e F, eles satisfazem a equação. Então, o que eu vou fazer é substituir esses valores na equação para ver se realmente elas satisfazem ou não, tá? Então, para o ponto aqui 5 e 4, vou colocar aqui, ó. Para o ponto 5 e 4, eu vou substituir aqui o x por 5 e o y por 4 aqui nessa equação e vou fazer as contas, tá? Então, nós temos a equação menos x mais 7y mais 33 igual a zero. Estou fazendo aqui as contas, menos 5 mais 7 vezes 4 mais 33. Então, isso daqui vai dar quanto? Ó? Menos 5, 7 vezes 4 é 28, e isso daqui mais 33. Então, gente, essa expressão numérica aqui vai ser diferente de zero. Como é diferente de zero, a gente pode dizer que o ponto E, 5 e 4 não pertence a essa reta. Logo, essa reta aqui não é equação geral, né? Uma equação geral onde esse ponto aqui está contido nela, tá? Então, a primeira afirmação aqui, ela é falsa, né? É uma afirmação errada, né? Vamos dizer assim, tá? Vou colocar aqui, errada. E já na segunda aqui, a gente tem o seguinte: menos x menos 9y mais 36 é a equação geral da reta que passa pelos pontos E e G. Então, eu vou fazer aqui na cor azul para vocês. O ponto E é 5 e 4. Eu vou novamente aqui substituir 5 e 4 na equação, tá? No caso aqui, na equação que ele nos deu, né? Então, vamos ficar com a equação menos x menos 9y mais 36 igual a zero. Fazendo aqui as contas, né? Sabendo que o x é 5 e o y é 4, vamos ficar com menos 5 menos 9 vezes 4 mais 36. Isso aqui vai dar o que, gente? Menos 5. Ó, 9 vezes 4 aqui é 36, né? No caso, menos e mais 36. E esse resultado aqui é diferente de zero. Logo, esse ponto é 5 e 4 não pertence a essa reta. Então, pelo mesmo motivo do anterior, né? Porque a gente não obteve aí a expressão numérica igual a zero, tá? Logo, essa equação não pode ser a equação que contém esse ponto. Então, aqui também estamos com uma afirmação errada, né? Falsa. Já na terceira, a gente tem que a equação, deixa eu fazer aqui na cor verde para vocês, a equação x mais 8y menos 37 igual a zero é a equação geral da reta que passa pelos pontos E e G. Então, novamente, vou pegar aqui o ponto E, que é 5 e 4, e vou substituir lá. Então, vamos ficar com o seguinte: se aqui é x, aqui é y, né, gente? Não vamos esquecer. Vamos ficar com 5 mais 8 vezes 4 menos 37. Será que isso aqui vai dar zero? Então, vamos fazer os cálculos. 5 mais 8 vezes 4, que é 32, menos 37. Então, aqui, ó, 5 mais 32 é 37, e menos 37, isso aqui vai ser igual a zero, tá? Então, não posso dizer já de cara que essa equação geral, né, que esses dois pontos E e G estão nessa equação geral, porque eu ainda tenho que testar o ponto G. O ponto G é menos 3 e 5, né? Menos 3 e 5. Então, vamos lá agora fazer para o ponto menos 3 e 5, que é o ponto G, tá, pessoal? Então, mesmo esquema aqui, mesmo procedimento, aqui é x, aqui é o valor de y, substituindo aqui na mesma equação geral. Onde o x é menos 3, vamos ficar com menos 3 mais 8 vezes 5, menos 37. Fazendo as contas, menos 3 mais 8 vezes 5 aqui é 40, aí aqui menos 37. Isso aqui vai dar o quê? Ó? Menos 3 mais 40
é mais 37 e menos 37, isso vai dar igual a zero. Então, observa que os pontos E, né, que os pontos E e G, eles satisfizeram aqui a minha equação, né? A minha equação, eles tornaram a minha igualdade verdadeira. Logo, esses pontos realmente aí pertencem a essa reta. E essa reta aí, essa equação é a equação geral, né? Que contém aí esses dois pontos, tá bom? Então aqui é uma afirmação certa, né? Uma afirmação verdadeira. Aí analisando agora aqui as alternativas, ó, somente o item 3 está correto. Então a alternativa correta é a letra A. Na letra B, ele diz que nenhum item está correto, a gente já sabe que o último está. Somente os itens 1 e 3 estão corretos, isso está errado, porque o primeiro está errado, né, gente? E na letra D, somente os itens 1 e 2 estão corretos, isso também é falso, gente. Então aí, com essa questão, né, que ficou como alternativa correta a letra A gente chega ao final de mais uma aula, tá, gente? Então eu espero ter contribuído aí com o estudo, né, com o estudo de vocês de equação da reta, e a gente se encontra aí numa próxima aula. Então, até a próxima.